Se você procura novos artistas de quadrinhos para ir atrás, esse vídeo é para você, porque vou te recomendar Now, New Comics Anthology. Essa série, né, essa revista New Comics Anthology, ela reúne diversos artistas de diversas nacionalidades. Na época eu comprei, tava numa promoção muito boa na Amazon, eu comprei achando que seria quadrinhos de artistas dos Estados Unidos. Aí eu falei, pô, vou querer saber qual é a nova geração do quadrinho americano e coisa do tipo, mas para minha surpresa, são artistas de diversos países. Ó, pra vocês terem uma ideia, todos os artistas que compõem essa edição, né? E ela parece muito com um quadrinho que é publicado na Letônia, no mesmo esquema de antologias, chamada S, né, da Kush. São revistas muito legais, diversos artistas com traços, estilos artísticos completamente diferentes. Gosto dessas propostas de revistas de antologia com diversos artistas fazendo histórias de poucas páginas, porque isso mostra um desenvolvimento deles, fazendo arte de diferentes maneiras, diferentes formas, e conversa muito você pegar uma revista que é um traço extremamente assim bonito, bem feito, com uma técnica bem elaborada, que ele dedicou muito tempo fazendo aquilo, né? Vou colocar entre muitas aspas, mais realista, com outros que é bem largado, é um traço mais solto, mais estilo Retauma, que é aquele estilo comum no Japão, principalmente na revista Garou, do ruim mais bom, que a galera coloca cores extremamente chapadas no desenho. Tem um exemplo aqui ó, é cores chapadas, sem degradê, é tipo, o cara jogou no tipo Paint pra fazer a coloração assim. E traços, estilos, como que eu posso dizer, mais cabulosos, tipo Charles Burns e coisa do tipo, sabe? Mas sobre a Now, né, no caso foi a 11ª edição, né, a Now 11. Duas histórias aqui que merecem destaque, porque foi a que eu mais gostei e fiquei muito surpreso em lê-las. A primeira delas é essa aqui, a Mandula, do Stacey Gugolles. Que isso aqui me pegou, gente, de uma forma que eu não esperava. É o seguinte, começa o quadrinho, o cara dizendo assim, eu escorreguei. E ele escorrega, ele cai de um penhasco. E esse intervalo da queda do topo do penhasco até a base, que no caso é o mar, ele fica, como que eu posso dizer, ele fica lembrando da vida, mas não de uma forma assim, toda a minha vida passando diante dos meus olhos, e sim o que ele não fez, os vícios que ele teve vivendo numa sociedade, né? Ele critica do trabalho, que foi sempre a mesma coisa, e ele entra numa noia da esposa dele, se vai lembrar dele, coisa do tipo. O personagem começa a elucubrar de várias e várias coisas, e o Gugolles, ele usa um estilo narrativo muito cabuloso. Lembra um pouco a estrutura de um quadrinho chamado The End, do Anders Nielsen, que ele faz como que eu posso dizer, um relato, um luto. Ele tira o luto dele e coloca nas páginas de um quadrinho, porque em 2005 a noiva dele morre. A diferença do Mandula pro The End é o seguinte, no The End é o autor conversando com uma idealização da esposa falecida. Então ele conversa a idealização dele sobre ela, né? Então ela não existe, é tudo coisa da cabeça dele. Os diálogos que ele traz com a esposa, é tudo ele pensando em situações dessas conversas. A esposa não existe, mas a esposa conversa com ele. Ele entra numa conversa, num debate, numa coisa mais metafórica, apesar de não ser tão grande. Só que a metáfora não do luto, a metáfora dele interpretar o luto dele nas páginas de quadrinho. Então tem cenas do gibi que ele desfragmenta, ele vira... É um personagem, tem uma silhueta, só que essa personagem vai se transformando num labirinto. Depois ele pega o contorno dele e coloca em fotos reais, assim, justamente para diminuir essa sensação do luto e ter essa conversa final com a esposa. Já o Mandula, do Gugolles, é só do personagem sobre a vida dele. Então não tem a conversa que nunca existiu, ou a conversa com um personagem que já morreu, não tem. É ele e ele mesmo. Então ele coloca partes assim mais metafóricas, né, de desevolução, de desgestão, né,
da personagem dele, do corpo dele, da vida dele. E tem uma página muito boa, que é essa aqui. Essa página aqui, ela é perfeita, porque são 4 linhas, cada linha tem 3 quadros, e ele vai mostrando, assim, acontece uma evolução sequencial, cronológica. Tem um exemplo muito claro que ele está no trabalho, que ele fala assim, tive trabalhos diferentes, mas a mesma coisa. Então mostra quando ele começou a trabalhar no escritório, ele vai para uma posição melhor, com outro tipo de escritório, e depois ele tem uma sala própria, mas é tudo igual. Vários diferentes, mas que ele fez a mesma coisa. Uma vida tediosa, uma vida sem sentido. E ele vai trazendo isso a viagens que ele teve, ele vai lembrando eventos da vida dele, quando a mulher dele teve um aborto espontâneo, né? Ele não fala que teve um aborto espontâneo, mas tem um quadro que fala miscarriage, viagem para o Japão. E ele vai conversando sobre isso, coisas das células. Assim, cada página ele traz um tipo de estilo diferente, dual, sobre a vida dele na vivência. Ele coloca ele mesmo dentro da vivência, dentro da própria vida. É algo meio bizarro de falar, é uma metáfora metafísica muito doida, porque tá caindo do penhasco, pensamento a milhão, você traz ele, é como se ele fosse o próprio personagem da vida. Então ele tá lá nesses eventos, ele tá revendo todos esses eventos, mas se colocando no lugar também, de certa forma sofrendo e sentindo coisas que já aconteceu com ele no processo de pré-morte. Doido. Não só isso também, mas como ele vê a vida dele, como poderia ter sido a vida dele no futuro já mais idoso, uma morte natural que ele poderia ter tido quando mais velho, sabe? Então tem páginas aqui, por exemplo, tem a página que vem o desenho, mas dentro dos desenhos ele vai colocando textos. Nesse caso aqui, eu estou aqui, e aí ele mostra ele idoso, e na última linha a esposa vendo ele caindo do penhasco. E aí no final ele coloca, você pode me ver? E cai. E não mostra, em momento algum não mostra o choque. Ele se chocando com aquela parede de água. Você tem as últimas páginas, ele caindo. Antes dele tocar, o Google abre numa cena aberta e não tem mais nada. E aqui tem a esposa dele indo embora com a filha. É intenso, é uma história intensa, e eu juro pra vocês, é a maior história, é o maior, podemos dizer assim, o maior conto da história. Tudo isso aqui é só pra ele, nenhuma outra tem histórias que é 1, 2, 3 páginas. Ele fez inteiro, é algo bem interno, assim, é uma coisa muito curiosa, uma coisa muito interessante. Bateu de uma forma que eu não achei que teria batido, assim. O Google, ele traz um negócio, eu tô empolgado aqui, gente, eu tô empolgado. Ele traz um negócio, a mistura do texto com a imagem muito rica, enquanto tem um quadro pequenininho, tem texto em cima, texto no meio, texto embaixo, e ele vai continuando, assim, o texto de cima não conversa tanto com o texto de baixo, mas cada um tem um sentido, cada um tem uma lógica, cada um tem uma funcionalidade dentro dessa tira apenas, que compõe uma página. Isso é muito foda. O que o cara faz aqui, o Gules faz aqui, um negócio absurdo. É incrível. É um luto dele próprio, sem saber o que um outro membro da família pensou. Ao contrário dele. Eu criei muito essa relação do Mandurla, né, com o The End, porque são estruturas que tratam de morte, mas interpretações completamente diferentes do que a morte, do processo de luto pré, durante e o pós-falecimento. Muito legal isso, e o Goles faz um trabalho maravilhoso aqui. Incrível. Foi o maior acidente da vida eu ter pego essa edição, ter me deparado com uma história tão bacana, porque quando eu li o The End, eu senti muito lendo o The End. Essas histórias assim,
que é o autor lidando com a perda, né, lidando com o luto, é algo que me impacta muito, porque são coisas que nunca aconteceram, que nunca vão acontecer, são apenas suposições, são expectativas que nunca serão cumpridas. Eles trazem de uma forma muito intensa, impactante e de certa forma algumas vezes leve, mas muitas vezes pesada. Só que não é um pesado para chocar, é um pesado descarrego, sabe? É um pesado que é tirar o peso das costas dele, que deve ser bastante doloroso reviver tudo aquilo e pôr nas páginas de um quadrinho, pôr nas páginas de um livro. Cabuloso. É muito cabuloso. E é muito bom. Muito bom mesmo. Essa história do Mandola é maravilhosa. Mas tem outra também que eu achei muito bacana, só que mais pelo conteúdo artístico do que pelo conteúdo da discussão que é trazida nas entrelinhas. Que curiosamente vem depois do Mandola, que é esse aqui, o Mission E5, de Natália Novia e Ariel Lopes V. O que eu gostei nessa história é o seguinte: esses dois artistas, com estilos totalmente diferentes entre si, entram, fazem uma história que é o seguinte: a história começa um carinha explorando o espaço e tem uma doença espacial que mostra ele sendo infectado. E durante essa infecção dele, ele tem uma certa alucinação, que a gente não sabe se é de fato uma alucinação ou se há um choque dimensional nisso, que afeta uma outra pessoa em outro lugar de forma totalmente diferente. Então a história chega um momento que elas se interligam, é como se fosse o Trillium assim, do Jeff Lemire. Eles se interligam e aí você tem o traço desses dois artistas. A Natália Novia, o estilo artístico dela, pega uma Power Paola, um estilo de Power Paola, e pega o estilo artístico da Zawka, que é uma artista underground polonesa. Você tira as cores do trabalho da Zawka, mistura a Power Paola, dá uma pitada de arte de estilogravura, pega um cordel assim, dá uma pitadinha disso, você tem o estilo da Novia, que é muito cabuloso. É um estilo anguloso, é um estilo pontudo, enquanto o do Ariel é um estilo mais redondinho. O Ariel é diretor de cinema, inclusive. É um estilo mais redondinho, mas o estilo dos dois é bem underground. O estilo dos dois é bem diferente do convencional, assim. Mas eles fazem uma fusão tão boa, que funciona tão bem, que dá gosto. Ó, nesse caso aqui é quando tem a confluência das duas dimensões. Esse é o traço do Ariel, esse é o traço, né, o estilo da Natália. E aí começa a ter uma mistura dimensional, tá vendo? As duas mãozinhas feitas por estilos totalmente diferentes. Aqui está a parte somente de Ariel, certo? Ó, para vocês terem uma ideia do estilo deste ser humano. E você vem pelo que eu falei do estilo da Natália, da Power Paola com Zawka, com uma pitadinha de cordel e estilogravura, que é essa arte aqui. Olha que desbunde. Olha isso aqui. E é meio confuso que a gente não sabe por que isso está acontecendo. Mas este cara que está remando, ele tem um contato com uma entidade que parece ser cósmica, ou uma entidade divina dentro dessa realidade desse personagem, que é totalmente diferente do que aparece no espaço. Porque o que causa a doença no espaço é feita por umas espécies de cobras, de vermes espaciais. E o final é desse jeito. E essa obra é inspirada num conto do Quiroga, né, que é um autor argentino, se eu não me engano, o mesmo que fez A Galinha Degolada, que é uma das histórias mais perturbadoras, chocantes assim que eu já li. Ela não é nada muito cabulosa, mas a situação por trás da história é muito intensa. Então eu recomendo para vocês que têm interesse em descobrir artistas novos a Now, assim como a S da Kush. Inclusive o dólar tá caro, porque é uma merda, é uma pena, porque a cada 3 meses eles lançam esse livrinho aqui num formatinho muito bonitinho, lindo, impressão maravilhosa. É um trabalho incrível.
E o frete é de graça. Eles não cobram frete pra mandar. Deve ser tipo uns eu acho que era $13 antes. Agora eu não sei quanto tá. Mas assim, mesmo que seja carinho, em 3 em 3 meses, acho que cabe no orçamento, no bolso, assim, de quem tem a possibilidade de adquirir, porque é muito interessante e é uma curadoria muito mais diversa do que da Now. Eu acho um tanto conservadora a curadoria da Fantagraphics para fazer a New Comics Anthology, que eu acho que é ela tentando copiar, porque a Cust já deve estar perto dos 50 números, enquanto a Now já está nos 14 ou 15. É um tanto quanto conservadora, até o conteúdo aqui no livro é um tanto conservador no que diz respeito à fórmula, né? Não é nada muito aleatóriozão, como você encontra em algumas coisas aqui na S. Às vezes você pega tiras da S que não tem fala. Ó, achei um exemplo até bom. São tipo paisagens. Ó, aparentemente você olha por alto, não tem um sentido, sabe? E depois você corta para estilos totalmente diferentes e coisas sem nexo ou algo bem mais Retaumar, né, do que a Now. Recomendo a Now para ter aquela curiosidade de saber a antologia dos novos quadrinhos, mas se você quer algo mais porradeiro, mais diferentão e mais interessante, porque tem uma cultura europeia, tem uma cultura da Letônia, assim, eu recomendo muito pegar a S. Vão ter vídeos da S aqui no canal, porque tem uns 3 ou 4, se não mais, aqui que eu comprei há muito tempo, que estão guardados aqui, só esperando o momento certo de ler. Eu acho que o momento certo chegou, esse ano. Vamos ler, eu vou colocar pra vocês aqui, destrinchar a S, mas como o assunto não é S, é a Now, normalmente digo, recomendo. É uma leitura assim, me surpreendeu positivamente. Tava numa promoção muito boa na Amazon, eu falei, bicho, vou pegar. Um beijo e até o próximo vídeo.